Oi, meus amores, como vocês estão? A tia Camila veio aqui nesse vídeo hoje pra gente fazer uma revisãozinha bem rápida sobre os números ordinais, tá? Que tem algumas dúvidas que vieram surgindo, principalmente depois da live que a gente fez na quarta-feira, né? Que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade pra fazer aquela atividade de ordinais, tá bom? Então, turma, antes da gente começar a falar sobre os ordinais, a gente vai falar sobre os números que nós já aprendemos desde lá do maternal, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a sequência dos números até o 10, ok? Quando a gente fala em números ordinais, a gente mantém a mesma sequência dos números. Só que eles ganham aquele símbolo, lembra que a tia Camila apresentou para vocês? É a bolinha com o tracinho. Esse símbolo aqui que vai transformar os números em números ordinais, que são aqueles números que nos dão a ideia de ordem, de posição, né? A gente pode usar esses números, por exemplo, para falar sobre os andares de um prédio, para falar sobre a ordem de uma fila, né? Organização. Então, quando a gente coloca esse símbolo aqui, o número, ele muda. Ele vai de número natural para número ordinal, ok? E o nomezinho dele também vai mudar com isso. Então, o 1, ele vai virar primeiro. O 2, ele vai virar segundo. O 3 vai virar terceiro. O 4 vai virar quarto. O 5 vai virar quinto. O 6 vai virar sexto. O 7 vai virar sétimo. O 8 vai virar oitavo. O 9 vai virar nono. E o 10 vai virar décimo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Nós vamos aprender, por enquanto, até o décimo, ok? Aí no finalzinho da aula, a tia Camila vai colocar um vídeo para vocês, que ele é divertido, é colorido, para vocês conseguirem prestar atenção. Ele fala acima do décimo, tá bom? Não tem problema. Mas a gente aqui, por enquanto, o que importa é até o décimo, ok? Existe também uma outra forma de escrever os números ordinais, tá? Primeiro ano. Ele não tem essa bolinha aqui, como se fosse o O. Ó, a tia vai tirar aqui todas as bolinhas, tá vendo? Vocês podem ver os números ordinais. Ao invés de ter essa bolinha representando o O de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Vocês podem encontrar também o número ordinal com o A, ó. Quando o número ordinal ele aparece assim com A minúsculo, né, esse A pequenininho, é porque tá falando do gênero feminino. Por exemplo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Né? Quando a gente fala assim, por exemplo, a Manuela hoje será a primeira da fila. O primeira eu represento assim, com o A minúsculo, primeira. Se eu quisesse falar, hoje o Arthur vai ser o primeiro da fila. Aí eu usaria o número 1 com o símbolo do ordinal com o O minúsculo, primeiro, ok? É essa a diferença apenas, tá? Então vamos lá, de novo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Se for masculino, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. A tia Camila vai deixar para vocês fazerem no caderno de atividades na parte de matemática, a página 23, tá, turma?
23 de matemática. Essa folhinha, ela fala sobre os números ordinais, ok? Aí aqui, ó, tem uma fila com 5 crianças, elas estão viradas para cá. Ou seja, esse aqui vai ser o primeiro, segunda, terceiro, quarto e quinta na fileira. Essa é a posição de cada criança aqui. Aí aqui você vai seguir as dicas e vai descobrir qual é o nome de cada um. Por exemplo, Mateus é o quarto na fila. O quarto, aí você vai primeiro, segundo, terceiro, quarto. Opa, descobrimos que esse aqui é o Mateus. E assim você vai seguindo as dicas e descobrindo o nome de cada criança conforme a sua posição na fila, tá? O número 2, você vai escrever os números ordinais até o 10º. Quando a tia Camila pede assim, escreva os números ordinais até o 10º, você vai escrever os números mesmo, tá bom? Não é por extenso, não. Não é pra fazer assim, ó, primeiro. Não é pra escrever por extenso, tá? É pra colocar o número mesmo, o numeral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Chegou no 10º, parou, tá? Por enquanto, lembra que a tia Camila falou lá no vídeo, quando eu lancei os ordinais, que eu não vou cobrar de vocês a escrita dos números? Porque a gente ainda não aprendeu, por exemplo, a consoante com R, de primeiro, tá? De terceiro, quando tem o R no meio da palavra, nós ainda não aprendemos. Depois que a gente tiver aprendido toda essa ortografia, aí a gente vai passar a cobrar a escrita por extenso dos números ordinais, ok? Por enquanto, não precisam ficar com isso na cabeça de vocês, tá? O importante mesmo é a sequência numérica dos números ordinais e o nomezinho de cada um deles para que vocês reconheçam, tá bom? Assistam esse videozinho aí do final que tá bem legal, tá, pessoal? Beijinho pra vocês. Tchau, tchau. Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º,
quinquagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo e centésimo. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Senhor Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Senhor Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme vai começar! Até a próxima!